Meu povo, acabou o sonho. Internacional 2, Bahia 1, Tricolor de Aço está eliminado da Libertadores da América. Terminou agora a partida lá no Beira-Rio. Eu quero falar sobre tudo o que aconteceu no jogo hoje aqui com vocês. Quero falar também sobre a partida, quero falar sobre a história do Bahia nessa Libertadores da América, né, de 2025, voltando depois de 36 anos, infelizmente terminando de uma forma que o torcedor não esperava. Eu digo não esperava pelo início que foi a Libertadores do Bahia. O empate em casa contra o Inter e depois a vitória contra o Nacional do Uruguai, depois a vitória contra o Atlético Nacional de Medellín jogando na Fonte Nova. Aí o Tricolor vai para a quarta rodada com chance de classificar por antecedência e acaba, depois de 3 rodadas ali no retorno da Libertadores, eliminado da forma que foi, com 3 derrotas, sendo ela uma em casa contra o Nacional do Uruguai e depois para o Atlético Nacional de Medellín e agora para o Inter do Beira-Rio. Vamos falar sobre o jogo, vamos falar sobre a postura do Bahia, sobre os erros, sobre os 2 gols do Inter. Eu acho importante a gente falar sobre isso, falar sobre o comportamento também da equipe e como o Bahia se mostrou para esse jogo tão decisivo, tão importante da sua história dos últimos anos. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, eu sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia. Eu sei que é muito difícil nesse momento encontrar ânimo, ter saco para ouvir isso, mas se você puder deixar um like aqui para poder ajudar o canal, eu conto muito, é muito importante para o meu trabalho. Não se esquece também de comentar, desabafar, pode falar à vontade aqui nos comentários a tua opinião. Não se esquece também de se inscrever se você ainda não for inscrito e bora começar esse vídeo para a gente não perder tempo, falando justamente sobre essa participação do Bahia na Libertadores, que chega ao fim após essa partida de hoje contra a equipe do Internacional no Beira-Rio. O Bahia que fez uma Libertadores, ele começou desde a pré-Libertadores, né? Passando primeiro pelo The Strongest, que era um adversário complicado, a gente sabia disso. Depois passou contra a equipe do Uruguai, né? Contra a equipe do Boston River, e aí a gente já imaginava que chegando na fase de grupos a gente poderia encontrar, obviamente, um cenário complicado, porque o Bahia cairia como pote 4, mas o grupo do Bahia em si foi muito pesado, com o Internacional, com o Atlético Nacional de Medellín e também com o Nacional. São 3 campeões mundiais, são 3 clubes, acho que o Atlético Nacional de Medellín não, né? Mas são clubes muito pesados, são clubes com bastante história na competição. O Atlético Nacional de Medellín, um dos melhores times dos últimos tempos, tecnicamente falando, é um time muito bom. O Nacional tem toda a tradição na competição e o Inter, que é um time também muito bom. Para mim, o Bahia chegava como favorito ao lado do Inter, mas a questão da camisa, do futebol que vinha crescendo no Atlético Nacional de Medellín poderia ameaçar essa classificação do Bahia. E no final das contas foi isso justamente que aconteceu. O Bahia hoje entrou para o jogo, né, de uma maneira que eu já esperava. Eu falava com vocês no pré-jogo, eu ficava com dúvidas de como é que esse Bahia iria conseguir suportar a pressão da equipe do Internacional, como ele iria conseguir sair de trás, sair jogando e ter as suas oportunidades. Chovia bastante em Porto Alegre, mas não acho que isso seja um problema, porque o gramado do Beira-Rio é um gramado muito bom e não apresentou nenhum tipo de problema em relação ao estilo de jogo do Bahia. O que faltou, na minha opinião, foi mais ímpeto, mais vontade de acreditar no resultado do que qualquer outra coisa. O Bahia se acomodou muito fácil na partida, tinha posse de bola, circulava ali no meio de campo, nas laterais, chegava ali próximo à área do Internacional, mas não conseguia finalizar, mas não conseguia concluir um gol, que é o objetivo do jogo, afinal de contas, né? Chutar no gol, fazer o gol, enfim. E o Bahia não conseguiu fazer isso em quase todo momento da partida. O primeiro tempo o Bahia finalizou apenas uma vez ou 2 vezes, algo assim. Não criou perigo assim para o time do Inter, que jogava em casa, tinha o apoio do seu torcedor e sabia que precisava também de um resultado positivo até para conseguir a classificação em primeiro lugar do grupo. Então, iria começar a partida a todo momento indo para cima. O Bahia com muitas dificuldades, como eu falei, de sair de trás, com muitas dificuldades de conseguir colocar a bola no chão, de jogar, de ameaçar o time do Inter, e aí vai para um segundo tempo. Tem uma chance primeiro claríssima, né, no primeiro tempo, com o G. Lucas, poderia fazer 1-0 tranquilamente, acabou desperdiçando. Aí vamos para o segundo tempo, o Bahia começa da mesma maneira, o jogo praticamente da mesma forma, criando algumas oportunidades, tendo um pouco menos a bola, o Inter sempre chegando com mais perigo, até que o Bahia consegue o gol. Aí para mim é um momento chave da partida, o gol. O Bahia abre o placar e 2 minutos depois acaba levando o empate. É inadmissível. A gente fala sempre tanto aqui de acreditar, de buscar mais, de tentar ser um algo a mais nas competições que a gente está disputando, de ser protagonista, de fazer história, mas não dá. Não dá para ter erros tão amadores. Eu digo erros amadores porque, assim, você fazer o gol e 2 minutos depois acabar levando o empate, da forma como aconteceu, não dá. Justamente, assim, quando a gente fala, né, sobre esse algo a mais, sobre buscar um algo além do que já tá ali no nível, aí a gente sempre esbarra nesses erros infantis. Erros que vão ser corrigidos ao passar do tempo, mas que nesse momento impedem o Bahia de avançar e de sonhar com grandes coisas na temporada e também na sua história. O David Duarte acaba falhando para mim. Ele falha no primeiro gol, e aí tem um como também do Marcos Felipe. Eu acho que ele erra sim no posicionamento. Ele estava mal posicionado para tentar defender a bola. E aí no segundo gol, a marcação do Michel Araújo, antes do Wesley cruzar, ela é ridícula. O Michel Araújo
Araújo sequer pressiona o Wesley, ele sequer vai para cima, ele sequer tenta incomodar o cruzamento do jogador do Internacional, que quando faz o cruzamento, o David Duarte está mal posicionado, e aí o jogador do Inter acaba conseguindo finalizar para o gol, e o Marcos Felipe também está assim, na indecisão, se vai, se não vai, acaba ficando também mal posicionado para defender a bola, e o Bahia acaba sofrendo 2 gols que eliminaram de vez a equipe. É bem verdade que não foi apenas esse jogo contra o Internacional, acho que os 3 últimos jogos do Bahia falam muito mais dessa eliminação, não é somente o jogo contra o Inter, mas o jogo em si contra o Inter, que exigiu uma postura, para minha opinião, diferente de um time que tentasse arriscar mais, de um time que tentasse chegar mais, a gente não viu isso em nenhum momento. Fica frustrante, assim, pela situação que o Bahia chegou, por exemplo, na 4ª rodada, poderia já se classificar com antecedência, não conseguiu a classificação, perdeu o jogo contra o Atlético Nacional, para o Nacional do Uruguai, perdeu depois para o Atlético Nacional de Medellín jogando fora de casa, e aí chegou numa situação complicadíssima contra o Inter, a gente esperando um time diferente, assim, com uma postura mais diferente, né? Um time que tentasse chegar mais, um time que tentasse pressionar o Inter, que tentasse incomodar. O time do Bahia é um time bom para isso, não é um time ruim, não é um time tão limitado assim, tecnicamente falando. Agora, esbarra em erros infantis, esbarra em erros dos seus defensores, principalmente. O Bahia que está sofrendo com a falta, né, de zagueiros nessa temporada, por conta das lesões e tal, aí tem o Canu fora, que faz uma diferença absurda, porque o Canu vinha no nível muito bom, o David Duarte melhorou bastante seu nível, fez boas atuações desde que virou titular, mas nos jogos principais, nos jogos importantes, falhas decisivas. A mesma coisa Marcos Felipe. Não é um goleiro que passa confiança. Entendem o porquê agora da necessidade? Para quem acha que não, para quem acha que é exagero buscar mais um goleiro, vocês entendem agora o quanto é importante ter mais um goleiro de alto nível, um goleiro que passe confiança? O Bahia foi eliminado, na minha opinião, é um combo de fatores, tá? Um combo de erros. Não é somente do Marcos Felipe, não é somente do David Duarte. É um conjunto, é uma soma de tudo que aconteceu nos últimos 3 jogos. Mas, para mim, aqueles 2 principais protagonistas desses erros que fizeram com que o Bahia fosse eliminado é o Rogério, obviamente, porque ele é o técnico. Ele também cometeu erros, o time também poderia render mais, além do que rendeu nos últimos 3 jogos, mas principalmente Marcos Felipe e David Duarte, que falharam defensivamente nas partidas contra a Nacional do Uruguai e, para mim, agora contra a equipe do Inter também. E contra o Atlético Nacional de Medellín, o Marcos Felipe tem aquele erro de espalmar para frente, que é inadmissível também. Ou seja, é um combo de fatores, é uma somatória de erros que fizeram que o Bahia fosse eliminado na noite de hoje da Libertadores. Agora tem a Sul-Americana para jogar, o Bahia termina em terceiro do grupo, vai para os playoffs, né, da Sul-Americana, vai pegar, se eu não estou enganado, o segundo colocado, né, dos grupos ali da Sul-Americana, não sei muito bem como funciona o sorteio, vou estudar como funciona o regulamento da Sul-Americana e tal, esse novo regulamento, para passar aqui para vocês, e aí a gente vai poder ver os nossos próximos adversários nessa competição. É uma competição que não tem tanto prestígio assim como tinha a Libertadores, o Bahia que vinha jogando nos últimos anos, acho que se agora foi para a Sul-Americana, não vou dizer que tem a obrigação de vencer, mas diante de todos os adversários que a gente tem, o Corinthians foi eliminado no dia de ontem, tem o nosso rival que está jogando a vida hoje também na Sul-Americana, tem outros clubes brasileiros também, Atlético Mineiro, Grêmio e tal, diante de todos os adversários que o Bahia tem, né, e também tem o Vasco da Gama, diante de todos os adversários que se tem para poder enfrentar brasileiros, que são os mais temidos, eu acho que o Bahia está bem, eu acho que tem condições sim, pelo menos sonhar com a semifinal, ou com a possível final de Sul-Americana, pelo elenco que tem, pela qualidade que tem. Infelizmente caiu num grupo muito difícil, um grupo que não permitiu tantos erros assim. A Libertadores ela não te permite tantos erros, mas esse grupo específico foi um grupo muito difícil, foi muito, muito complicado. Não permitiu nenhum erro para o Bahia, que é um time que está voltando para a competição depois de 36 anos. E isso tem um fator, sim, para as pessoas que acham que não, que isso é coisa do futebol, que são lendas, ficam evidentes nesse tipo de coisa. O Bahia é um time muito bom, tecnicamente falando. E não é porque perdeu e tal que a gente não pode reconhecer isso. Não, é um time muito bom, mas que é um time que também comete muitos erros. E aí, quando você enfrenta adversários que talvez não tenham tanta qualidade assim como você, mas que tem uma camisa tão pesada como o Nacional do Uruguai, por exemplo, esses erros acabam te comprometendo. E aí, para mim, foi o que causou a desclassificação na noite de hoje. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.